Tava com os guris essa noite, não? Não, final de semana. Só no final até ontem de manhã. Mas hoje eu pego esse. E aquilo ali da Icatu que eu não tenho? Ali atrás, uma necessário? O Bom que que é? dia. É uma sacola. Bom dia, James. Bom dia. James está vivo? Eu tô vivo. Ah, tá. Não, porque agora é só futebol, né? Só ganhando milhões, é isso? Só Aham, bom ganhando se fosse. milhões. Bom se fosse. Deixa eu abrir Hum. a câmera. Eu acabei Bom de. se cesse, né? Bom se Ô, cesse. James, tu Bom não se, corre, meu? bom se cesse. O que que é? Tu não corre? Correu o quê? Corrida? Corrida? Corrida, é. Correr dos outros. Cara, na verdade eu tava na academia agora, mas é que eu tenho problema crônico de cartilagem, né? Então eu Ah, corro um bom. pouquinho. Corro 2 vezes por semana. Eu vou fazer a meia maratona de Curitiba aí em novembro. O que que é? Você vem agora? Vou fazer a meia maratona de Curitiba em novembro. Ah, não, meia pra mim é demais. Meu joelho não aguenta. Eu é 5, no máximo 10, É, estourando. não, mas tem acho que 5 ou 7. Quanto que é em novembro? É dia 19, no domingo. Pô, acho que eu vou ver aqui, acho que vou me organizar para fazer. Então, 5 ou 10. É bom, cara. Bom. É Vai legal de sair da fazer. onde, Daniel? Puta, vai sair aqui do museu, eu acho. Ah, eu não lembro o trajeto. Tem que olhar ali. Eu acho que é a que sai aqui do museu. A outra vez eu acordei, foi bem na semana que eu mudei, acordei às 5 da manhã com banda tocando. Você corre Eles, também? eu? É. Só dos outros. Tem que correr, pô. Vai correr, é bom. Vamos ver. O Daniel tá querendo também que eu faça isso aí. Se for 5, talvez eu até consiga, né? É, mas 5 vai, é facinho. Sim, ainda Em 2 facinho. meses para treinar ainda. É. Muito bem. Bom Hugo, dia, bom dia. Bom dia. tudo bem? Bom Tudo dia, tudo bem? Tudo bem? bem? Já Bem-vindos. conheceu o Daniel, meu sócio, que eu conversei com você, em Porto Alegre, que é um ex-Prudential também. Depois a gente conversa contigo, mas seja bem-vindo aí para você também conhecer um pouquinho, né, de como que a gente faz aí os nossos trabalhos, enfim, né, para você também conhecer um pouco mais de previdência, tá bom? Legal. Obrigado pelo convite, viu? Vai ser um Imagina. prazer estar com vocês. Bacana. O... Boa parte da turma aqui vai vendo gravado. Tava falando com o pessoal aqui pelo Whats. E... Mas já vamos começar em seguida. E aproveitando assim para me apresentar aí para vocês que não me conhecem, meu nome é Daniel Becker, eu sou administrador de formação, moro em Porto Alegre aqui, tenho mais de 10 anos aí de experiência nesse ramo, né? E hoje sou um profissional CFP que tem uma qualificação assim para tratar, né, de assuntos de finanças pessoais de vários aspectos, assim, né? Desde a questão de planejamento de aposentadoria, a parte de sucessão de bens, né, planejamento tributário, a gestão de investimentos, questão dos seguros pessoais, né, e gestão de orçamento e fluxo de caixa, né, que essas são as 6 áreas de conhecimento aí que essa qualificação nos habilita. E a gente faz sempre um trabalho, né, voltado para a formação, né, de pessoas que têm interesse de atuar nesse ramo, né, de vida e previdência, né, que é um ramo muito legal de atuar, né, que a gente ajuda as pessoas, né, em duas coisas muito importantes, né, na vida de todo mundo, que é dar segurança financeira, né, num período de produção, de ter responsabilidades, que muitas pessoas têm dependentes, né, financeiros, e depois dar a possibilidade de ter uma liberdade financeira na sua aposentadoria. Então, acho que é um trabalho bem bacana que vem crescendo muito no Brasil, pela necessidade que as pessoas têm visto, né, de olhar para esse assunto com cuidado, porque uma hora a conta chega, né? Seja pelo lado ruim, né, de um incidente, seja pelo tempo, né, que a gente vai né, chegar numa determinada idade, vai muito provavelmente precisar de uma renda complementar, né, para os nossos gastos na aposentadoria.
Gente, a ideia hoje é a gente falar sobre um assunto mais técnico, assim, né? Outro treinamento que a gente fez, o último, foi voltado para como apresenta, abordagens, né? Que informações que se coleta, né? Uma questão mais prática, assim, de reuniões, né? Então, como a gente aborda o cliente, como a gente desperta ele para esse assunto e como que a gente estrutura uma apresentação de venda, né? Hoje é um pouco mais técnico, é sobre como que funcionam os produtos de previdência privada, quais são as regras, como é que é estruturado esse mercado, né? E na sequência nós vamos seguir com outros temas, tá? A gente já tem pessoal da Unimed Seguros também querendo conversar conosco sobre os produtos que eles têm, tá? Então tem uma parte de vida bem interessante. E na sequência a gente vai falando um pouquinho sobre a pauta. A gente tenta fazer pelo menos aí a cada 2, 3 semanas algum treinamento sobre esses assuntos, né, direcionado mais a um grande público e pontualmente a gente pode falar, a gente sempre, né, enfim, tem uma rotina aí de conversas com todo mundo através do nosso grupo de WhatsApp. Bom, fiquem à vontade para perguntar, me interromper, tá? A ideia é ser um bate-papo, né? Hoje é um pouco mais técnico, assim, então é um pouco mais maçante na parte de informações, mas esse treinamento também vai ficar disponível depois no nosso site, no nosso canal lá do YouTube e no Insta da Freedom Partners também. Gente, deixa eu ver se eu botei para gravar, não esquecer, tá gravando, beleza. Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui e vamos falar sobre esse assunto que é bem joia. Então, aqui, muito bem. Vamos lá. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre previdência privada aberta, tá? Por que que a gente usa esse termo de previdência privada aberta? Porque o mercado de previdência privada, né, na verdade, a estrutura, né, do sistema previdenciário no Brasil, ele tem basicamente três tipos de regime, tá? O primeiro deles é a Previdência Social, o famoso INSS, né? que é a previdência pública que a gente está bem acostumado a ouvir falar. Ela é regida por um sistema de repartição simples, né? Isso quer dizer que as pessoas contribuem, né, num bolo todo de dinheiro que é distribuído para os participantes, tá? Os regimes de previdência de funcionários públicos estatutários e de militares têm legislações específicas, tá? Eles podem ser de capitalização ou simples, ou, no caso dos militares, apenas o regime simples, né, que é como se fosse o do INSS, tá? Mas tem todo um regulamento específico, né, enfim. A gente não vai entrar no detalhe disso aqui, a gente vai falar sobre o regime de previdência aberta, que é a previdência complementar, que é administrada pelas entidades, né, seguradoras e que ele é operado pelo regime de capitalização, ou seja, o dinheiro que é contribuído para a previdência complementar privada é do participante. Não tem dinheiro, ele não recebe dinheiro de outras pessoas, né? Ele guarda para si mesmo, né, esse benefício, tá? Muito bem. O que é, no fundo, né, uma previdência privada? Ele é uma forma de investimento, né, onde a gente tem duas fases, tá? A gente tem a fase de acumulação, ou chamada de diferimento, tá? Que é o período onde a pessoa está contribuindo para a constituição do seu fundo, né? E, tecnicamente, né, esse termo, né, o fundo, o recurso que está constituído lá, ele é chamado de provisão matemática de benefícios a conceder. E no momento que ele solicita por uma renda, né, ou chega num período de querer ter uma renda mensal, ele vai entrar num período de concessão do benefício ou de desembolso, tá? Então, onde o recurso vai sendo, né, entregue, né, para o participante ao longo do período, e tem várias formas de fazer isso, a gente vai ver as formas disponíveis aqui hoje, tá? Então, basicamente, né, a gente tem esse conceito, né, de um período de acumular dinheiro e um período de ter, né, o benefício, tá? Existem alguns termos técnicos, né, que vocês vão começar a ouvir falar dentro desse produto.
né? Um é a provisão matemática de benefício a conceder, que é o saldo que vai sendo acumulado dentro do plano, né? Os benefícios concedidos, que é o momento que tu está recebendo a tua aposentadoria. O regime de capitalização, que é o regime que a gente tem na Previdência Complementar aberta, tá? Onde a pessoa guarda o dinheiro para si mesma, né? Para se beneficiar lá no futuro. E os outros dois regimes, que é o de participação simples e de capitais de cobertura, ele é aplicável, né, no INSS e em alguns fundos específicos mais antigos de pensão. Tá? Então, basicamente, né, a gente está falando de um regime financeiro onde a pessoa guarda para ter o benefício para si mesmo lá na frente. Tá? Onde é que está essa coisa dentro do sistema financeiro nacional? Né? Então, a gente tem dentro do sistema financeiro, né, o Conselho Monetário Nacional, né, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Embaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente tem o Banco Central e a CVM, né, que tem toda a parte ali de bancos, né, Bolsa de Valores e tudo mais. E dentro do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente tem a SUSEP, que é o órgão que regula as seguradoras, resseguradoras, entidades de previdência complementar e as empresas de capitalização. Tá? E no Conselho Nacional de Previdência Complementar, a gente tem, né, a Previc, que é a que regula os fundos fechados de previdência complementar. Então, a gente está falando aqui de previdência complementar aberta, que é regulado pela SUSEP, né? A gente não está falando aqui de previdência complementar fechada, que é regulada pela Previc. Qual que é a diferença dos dois? A previdência aberta é para qualquer pessoa pode investir ali dentro, certo? A previdência complementar fechada, tu tem que ter algum vínculo, né? Normalmente são fundos de previdência de uma empresa privada, de uma empresa pública, de uma associação, né? Eles têm a tratativa dentro da Previc apenas, tá? Então a gente está dentro aqui, né, do âmbito da SUSEP e das seguradoras aqui no Brasil. Existem várias leis, né, que regulam este mercado, né, enfim, esse produto especificamente. E recentemente a gente teve uma alteração importante. Recentemente já faz uns 3 anos, mais ou menos, né? Mas foi o que trouxe grandes mudanças, né? E muita gente fala que hoje a gente tem a nova Previdência, né? Porque justamente nesse momento, né, a gente teve uma abertura para diversos outros tipos de produto, outros tipos de ativo, menos custos, né? Então, por exemplo, existiu a inserção do investidor qualificado dentro do fundo de previdência. Só para quem não conhece, né, esse termo, investidor qualificado é quem detém mais de R$ 1 milhão em investimentos. Ou seja, essa pessoa tem já um lastro, né, de R$ 1 milhão, ela tem, em tese, uma qualificação para investir em ativos de mais risco. Tá? Então, se criou essa figura e isso possibilitou, por exemplo, a criação de fundos de previdência com carteira de ações em 100% de ações. Hoje a gente tem essa possibilidade. Aumento do prazo de resgate, né, de 10 para 10 dias úteis e, dependendo, né, do tipo de fundo para investidor qualificado, em até 180 dias. Então, isso aqui quer dizer que se tu pede um resgate, hoje existe possibilidade da seguradora te entregar o dinheiro em 10 dias, né? Ou só depois de 180 dias, dependendo do tipo de fundo, se esse fundo for para investidor qualificado. Instituiu a possibilidade de cobrar taxa de performance, né? Para quem não sabe o que é isso, alguns fundos, né, têm a possibilidade de ter uma referência de benchmark, né, de retorno. Então, por exemplo, assim, um fundo de renda fixa vai ser o CDI, vai ser, né, a Selic, a referência de rentabilidade. Qualquer rentabilidade acima, a gente entende como performance, ou seja, ele entregou mais retorno do que a média do CDI, né? E sobre esse excedente, é possível de cobrar uma taxa de performance por ter entregue mais retorno, né? Então, isso no passado não era previsto. Então, os fundos mais antigos, eles não têm esse custo. Os fundos novos, a maioria já está colocando alguma coisa nesse sentido, tá? Também a questão da taxa de administração e aumento de limites de alguns ativos. Por exemplo, né, em renda variável, né, em bolsa, antigamente o limite era 49%. Agora, o limite para investidor geral é 70%,
né, em alguns fundos, e até 100% para investidor qualificado. Tá? Outra característica é que o resgate antes tinha que ser entregue apenas em 5 dias. Agora pode ser até 10, no caso dos investidores em geral, e até 180 para investidores qualificados. Tá? Carência inicial, isso que já começa a ser uma prática no operacional importante. E começou a abrir um fundo de previdência. Quanto tempo aportou dinheiro lá dentro? Quanto tempo depois eu posso resgatar? A partir de 60 dias. Tem uma carência inicial de 60 dias que tu não consegue mexer no dinheiro. E depois respeita o prazo de resgate aqui, está aqui em cima. Qualquer movimentação que seja feita num fundo de previdência, ele fica congelado também por 60 dias. Se a pessoa faz um resgate, só depois de 60 dias ela pode fazer um novo resgate naquele fundo, tá? Então isso é uma coisa importante e muitas vezes é bem válido a gente fazer uma carteira de fundos de previdência, onde a pessoa tenha 1, 2, 3 fundos diferentes, para justamente poder ter flexibilidade e se ela precisar resgatar mais recurso, ela tem outra opção que não teve movimentação e está disponível para resgate também, tá? Inclusive, na parte de variação cambial e imóveis, né, teve um aumento aqui de participação na possibilidade de investimento depois dessa regulação. Como é que funciona o fluxo? Assim, né? A gente tem hoje basicamente 2 tipos de plano de previdência, né? O PGBL e o VGBL, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Eles são regulados pela SUSEP. E o dinheiro que entra nisso aqui vai para um fundo de investimento tipo 1. Tá? Esse fundo de investimento vai ter várias alocações diferentes. Ele vai ter uma parte que vai para a provisão matemática de benefícios a conceder, ele pode investir já diretamente nos ativos finais, ou até em outros fundos de investimento, né? E em fundos abertos com a instrução da CVM 555, que é uma classe específica para fundos previdenciários. Então, o dinheiro vai para um cofre, né, que é administrado pela seguradora e depois ele vai sendo alocado nos ativos que tem de regulação de característica daquele fundo. Tá? Outras características do fundo previdenciário. É possível ter taxa de carregamento, isso aqui praticamente foi extinto nas grandes seguradoras. Né? Os fundos mais antigos, a gente pega aí fundos da Caixa, Banco do Brasil, a gente ainda vê isso. Né? O que é a taxa de carregamento? É como se fosse um pedágio de entrada ou de saída do dinheiro. E isso no passado tornava o fundo de previdência muito ruim, assim, com um custo que não fazia muito sentido. Mas basicamente é um percentual que está designado ali que não entra no dinheiro do participante. Ou seja, eu coloquei R$100. Se a taxa de carregamento fosse 1%, só ia entrar R$99 no fundo, 1% ia ser custo do banco, né, da entidade por cobrar um serviço ali. Isso aqui praticamente foi extinto nas grandes instituições, como Icatu, XP, acho que Santander e Itaú também já não devem cobrar mais. Tá? Essa carência para resgate e portabilidade é 60 dias, como eu falei, e o índice de atualização, né, normalmente, hoje utilizado é o IPCA. Então, se a gente define hoje um plano mensal de pagamentos lá, a pessoa vai contribuir R$1.000 por mês. Fez o aniversário, né, de 12 meses, vai se olhar o quanto que foi o IPCA nesse período e a pessoa vai cobrar, vai começar a pagar já um valor atualizado. Isso é bacana porque aquele projeto que ela constituiu de ter uma renda de aposentadoria, ele está sempre sendo atualizado anualmente. Tá? Então, automaticamente tem essa atualização monetária de IPCA na grande maioria dos casos hoje. Tá? Bom, o que temos aqui de estrutura dentro de um fundo de previdência? Né? Quem que participa lá desse negócio? Né? A EAPC, que é a Entidade Aberta de Previdência Complementar, ela é responsável pela estruturação dos planos e aprovação no SUSEP. Todo o regulamento, né, todas as regras do fundo é a seguradora que, por exemplo, no caso, um exemplo prático aqui, a Icatu, né, ela vai organizar isso, vai estruturar, vai apresentar na SUSEP, eu quero abrir um fundo assim, e eles vão fazer a autorização. Então, a seguradora é que faz a estruturação do plano. O gestor é quem vai definir a política, onde vão ser alocados os ativos desse fundo. Então, o gestor é o que toma a decisão de, vamos comprar títulos públicos, vamos comprar ação tal, vamos vender ação tal.
ele que tem, vamos dizer assim, a autonomia de decidir onde vai ser feito o investimento, no que vai ser feito, e obrigatoriamente ele tem que respeitar o regulamento do fundo. Se for um fundo de renda fixa, esse gestor não pode comprar ações. Se for um fundo de ações, 100% ações, ele não pode estar com 70% de renda fixa e assim por diante. Então, ele tem uma regra a ser cumprida, né? E dentro dessa regra ele vai fazer a sua atuação. O administrador, né, ou a instituição administradora, é quem faz a parte burocrática. Registro em cartório, atualização do valor das cotas, contabilidade, cobrança da taxa de administração, extratos aos cotistas, né, todas as assembleias, tudo que tem que ser a parte normativa, né, de regulação, é ele que faz a gestão disso. E o distribuidor ou corretor é quem vai vender, né? Então, está falando aqui do corretor pessoa física ou de uma plataforma de investimentos, por exemplo, tá? Quais são os tipos de receita ou custo, né, que existem dentro de um fundo de previdência? A taxa de administração, que é justamente né, o valor que é pago para essa turma aqui poder ter sua participação no fundo, né, o gestor para administrar os recursos, ele tem uma equipe, ele tem, né, um custo de locação de uma sala, né, enfim. Então, a taxa de administração ela serve para poder contratar essas pessoas todas aqui, tá? E remunerar essas pessoas todas aqui. A taxa de performance, ela vai muito direcionada ao gestor, né, por fazer um bom trabalho, né? Então, um bom trabalho ele é remunerado para o gestor. E a taxa de carregamento é aquilo que eu falei, que é o pedágio de entrada e saída, que hoje praticamente não existe mais nos novos fundos, tá? Um exemplo aqui, né? Então, a gente pode ter um fundo que o distribuidor é a Credit Suisse, Rede em Grifo, né? Ou a XP, ou BTG, enfim, Pactual. Ele é a figura de quem está distribuindo o fundo. A entidade aberta de previdência complementar é a Icatu Seguros. E o fundo de investimento, né, é gerenciado pela Icatu Vanguarda. Então, quando a gente fala de Icatu, tem a seguradora e tem a gestora. A Icatu ela tem essas duas figuras, né? Mas poderia ser outra gestora. A gente tem hoje, né, mais de 100 gestoras pela plataforma da Icatu, como exemplo, tá? E a administradora é a BEM DTVM, aqui, que é a distribuidora de valores imobiliários, tá? Então, assim, essas, né, são os agentes aí dentro de um fundo de previdência. E a Icatu hoje como plataforma, né, além de ser a entidade, né, que estrutura, ela ajuda a conectar as pontas, né, seja os gestores aqui, né, e os seus produtos, seja os distribuidores, né, o canal bancário, corretores e empresas que contratam, né, esse tipo de plano, tá? Como exemplo, né? Então, distribuidores hoje tem diversos, né? Mas o XP, Guide, Orama, Genial, enfim, grandes, né, plataformas aí, e os corretores também, né? Os administradores têm vários. Hoje a Icatu ela é muito representativa dentro de instituições bancárias, então tem alguns casos que é diretamente aos bancos, né? A administração dos fundos da Icatu é feita pela BEM, que é do Bradesco, tá? Só para vocês terem conhecimento. E as gestoras hoje têm centenas aqui, né? Tem mais de 100 gestoras abertas. A Vanguarda é a gestora própria da Icatu, mas hoje a gente tem aí mais de 100 gestoras dentro da plataforma, tá? O que é um fundo de investimento especificamente? Quando a gente fala de um fundo de investimento, a gente pode também falar de um fundo previdenciário, né? Se a gente for pensar na prática, é um condomínio de pessoas, né, que colocam dinheiro no mesmo saco, contrata alguém para gerenciar, né, a melhor forma de alocação desse recurso, tá? E esse condomínio, né, óbvio, né, assim como um condomínio, né, quem mora em prédio sabe, tem um regulamento, tem um síndico, tem gente que administra os recursos. Então, esses agentes todos, né, que estão ali dentro de uma figura de um condomínio residencial, por exemplo, quando a gente vai para um fundo de investimento, é mais ou menos a mesma regra. Tem um regulamento, tem alguém que administra os recursos, paga as contas, recebe o recurso, né, emite relatórios e tudo mais, né? Então, essas figuras elas estão ali também, né? Eles podem ser abertos em várias classes diferentes, que aqui a gente vai começar a diferenciar, né,
que tipo de investimento, que tipo de coisa que está lá dentro daquele fundo, qual é o risco que a pessoa tem ao investir em fundo A ou fundo B. Então, basicamente, a gente tem três grandes classes, né? Os fundos de renda fixa, que tem que ter pelo menos 80% dos recursos em ativos de renda fixa, né? E quando a gente fala de renda fixa, né, lembrando, a gente sempre está falando de juros, né? Renda fixa é empréstimo. A gente pode ter a renda fixa pública, que é o título público, que é emprestar dinheiro para o governo. A gente pode ter a renda fixa bancária, que é, por exemplo, um CDB, né, que a gente está emprestando dinheiro para o banco, né, emprestar para alguém, que esse é o negócio dele. Ou pode ser renda fixa privada, né, como crédito privado, que tem aqui até o termo, que é a gente emprestar dinheiro para empresas privadas através de debêntures, tá? Então, a renda fixa tem várias classes, né? Ela pode estar dentro da renda fixa pública, soberana, ou CDBs, no crédito privado, que é empresas privadas, ou associadas à inflação, que aí a gente está falando aqui de dívida de longo prazo, que pode ser pública ou privada, mas que tem um componente de inflação na sua remuneração também, não somente a renda fixa, não somente o CDI. Tá? Então, primeira classe, renda fixa, depois a gente tem os multimercados, que aí tem vários tipos, aqui tem 4 deles, mas tem muito mais, que são os balanceados, os data-alvo, que a Icatu tem alguns fundos nessa linha, que são interessantes, que ele, lembrando aqui, o fundo data-alvo, ele tem a característica de ir ficando mais conservador à medida que chega o alvo, né, de aposentadoria. Então, hoje a gente tem disponível lá o 2030, o 2040, o 2050, como prazos de alvo, onde o fundo vai automaticamente ficando mais conservador, ele vai reduzindo automaticamente a taxa de administração do fundo por ficar mais conservador, e é uma forma já mais automática de a pessoa ir alocando os seus recursos, né? Os multimercados ativos e os focados em ações também são 2 exemplos. E também os fundos de ações, né, que hoje a gente pode ter para investidor qualificado 100% de ações, né, em bolsa, e os para investidor geral até 70% em ações. Tá? Então, essas são as 3 principais classes dos fundos que a gente tem hoje no mercado. Tá? Se alguém for muito curioso, quiser saber, putz, mas Daniel, eu tenho fundo lá X, no que ele investe, né? Tu pode pegar a lâmina do fundo no site da entidade, a Icatu tem no portal ali do cliente já bem fácil, né, essa informação, né, aberta para qualquer pessoa. Então, vamos ver se eu consigo acessar aqui para a gente dar uma olhada rapidamente. Ou a gente pode olhar no próprio site da CVM, que daí é uma coisa mais técnica, né? Então, aqui, por exemplo, no site da Icatu, ali em Previdência Privada, nossos fundos, tem aqui, né, uma forma bem fácil de pesquisar sobre a característica de cada um, né, e tipos de risco, quais são os valores mínimos de contratação, né? Então, aqui tem todos, né, uma lista aqui, ó, por exemplo, duration, aqui vamos entrar. A taxa de administração dele é 1,5, tu consegue contratar a partir de R$ 100 por mês ou um aporte de 1.000, e aqui a rentabilidade. Se a gente entra aqui, né, aí tem um gráfico que apresenta aí o histórico dele e tudo mais, tá? Aqui a gente consegue pegar a lâmina do fundo, que vai dar o detalhamento, né, de como que é a alocação feita, né, dentro desse fundo, e isso também fica disponível no site da CVM de maneira mais detalhada. Então, aqui tem a lâmina do fundo Duration, por exemplo, né, qual é o patrimônio líquido dele, quanto que tem de recurso investido e aonde que está a alocação. Então, aqui a gente pode ver ó, que esse fundo ele está com 58% de títulos públicos, né, do Tesouro Federal, 30% de debêntures, que são títulos privados, e aqui ele está com um caixa de 9% mais ou menos e tem 1% de cota de outros fundos. Então, aqui a gente consegue ter um panorama geral, é bem fácil de acessar no próprio site da Icatu. Se a gente quiser fazer uma investigação mais profunda, né, a gente pode ir lá em CVM Fundos e pesquisar dentro do portal da CVM mesmo, né, nos fundos registrados lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, Icatu Vanguarda Minha
que são os data-alvo, tá? Então tem aqui o 2050, 2040, 2030. Vamos pegar um 2040 aqui para a gente ter uma ideia, né? Então aqui no site da CVM a gente consegue ver qual é o CNPJ do fundo, né? Todos os detalhes, quem é o administrador, inclusive pegar o balancete, né? O regulamento e a composição da carteira, que é o que a gente quer olhar, tá? Na composição da carteira a gente consegue entender o que tem de alocação dentro desse fundo. O site da CVM é meio lento. Mas é importante entender também, né, que o fundo de previdência ele é um CNPJ apartado de vida própria, vamos dizer assim, né? Então, quando as pessoas nos falam, eu tenho uma previdência no Banco do Brasil, é mais seguro. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que o fundo de previdência é um CNPJ apartado do Banco do Brasil. Então, a segurança que a pessoa vai ter é que tipo de ativos tem dentro desse fundo, né? Ele pode ter o seu fundo de ações, não quer dizer nada de ser mais seguro ou menos por estar no Banco do Brasil. Isso não tem nenhuma relação, tá? Então, aqui, uma coisa que a maioria dos fundos tem como possibilidade, eles podem ocultar por 6 meses a carteira do fundo. Então, eles só consegue olhar a posição, por exemplo, de fevereiro aqui, né? Isso é uma forma de não ficar aberto, né, para qualquer pessoa ver qual é a estratégia que o fundo está utilizando de investimento, tá? Então, como uma forma de preservar o trabalho do gestor, eles podem pedir, né, esses 6 meses aí de atualização. Então, esse fundo da Icatu, ele tem vários outros fundos dentro, né? Então, por exemplo, aqui, ele está com 27% da carteira num fundo de inflação de curto prazo, que é o próprio fundo da Vanguarda. Então, ele está na parte curta da curva de juros, né, dos títulos públicos brasileiros em 27% da carteira. Outros 17 estão em fundo de inflação longa, ou seja, é um fundo que tem uma compra de títulos públicos lá para 2035, 2045, né, fundos, títulos públicos de longo prazo. Tem uma parte aqui em ações, que é o Igaraté, e assim por diante. Então a gente consegue ver assim, exatamente o quanto que está alocado, qual o percentual em cada coisa e tudo mais aqui pelo site da CVM. Vale mais para conhecimento de vocês. Bom, voltando aqui ao nosso tema, tá? Quando a gente fala de previdência privada, a gente tem basicamente 2 tipos de plano, né? O PGBL e o VGBL, tá? Eles são distintos na questão tributária, tá? E a gente vai falar no detalhe o que muda de um para o outro. Eles podem ser planos individuais, ou seja, uma pessoa física foi lá e contratou, né? Ou eles podem ser empresariais. Os empresariais, eles têm 2 tipos vamos dizer, de aplicação, né? Ele pode ser o instituído ou o averbado. O instituído é aquele que todo mundo faz, que está disponível para todo mundo, né? E a própria empresa organiza para oferecer para todos os funcionários, ela dá uma contrapartida. Então, por exemplo, cada R$1 que a pessoa coloca, ela coloca mais R$1 em cima, né, com uma forma de retenção de talentos, né? Algumas empresas utilizam esse benefício. E o averbado está disponível na empresa e a pessoa vai contratar se ela quiser, tá? Então, são 2 formas de fazer no empresarial. A grande maioria é o instituído, tá? Qual que é a diferença de cada um deles, tá? No que eles são iguais? Todos eles permitem, né, ambos PGBL e VGBL, portabilizar o recurso de um fundo para o outro. Então, eu posso tirar dinheiro do fundo da Icatu, levar para o Bradesco, tirar do Bradesco, levar para o Itaú. Isso não tem nenhum tipo de restrição. O que tem que cuidar só é a carência mínima de 60 dias, né? Tu leva para um lugar, tu vai ficar preso lá com aquele dinheiro pelo menos 60 dias, depois tu pode mudar de novo, tá? Não tem nenhum tipo de custo, exceto taxa de carregamento, caso haja, né? Nos fundos mais antigos pode ter taxa de carregamento. Os novos já não tem mais. Então isso dá muita liberdade, né, para a pessoa escolher aonde ela vai deixar o dinheiro investido, né? E em ambos tu tem a possibilidade de escolher 2 tipos de tabela de tributação, a progressiva ou a regressiva, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá?
e ambos não têm come-cotas, tá? Esse termo aqui, ele é muito famoso no mercado financeiro, porque quando tu investe no dinheiro através de um fundo, né, tu vira cotista do fundo, ou seja, tu tem cotas daquele fundo, tá? Só que em alguns tipos de fundo, como fundos de investimento que não são previdência, existe pagamento de imposto de renda semestral, né? E esse pagamento de imposto de renda semestral no mercado é conhecido como come-cotas. O gestor, né, a administradora, vai tirar as cotas do participante para pagar o leão, tá? Então, os fundos de previdência não têm esse efeito de pagamento de imposto de renda antecipadamente. O imposto de renda é só pago ao final do prazo, na verdade, no resgate, né? Quando a pessoa resgata, que paga IR. Tá? Então, não paga IR enquanto ela está investindo. Agora, a diferença de um para o outro está na questão do benefício fiscal. Então, ou da isenção de imposto de renda, né? No caso de doença grave, a gente vai ver isso lá na frente, o PGBL, por exemplo, se uma pessoa tem um câncer, né, ou se aposenta pelo INSS por doença, ela pode pedir isenção de imposto de renda no fundo de previdência dela, no formato PGBL. No VGBL não tem esse benefício. E a tributação no resgate e na fase da renda é diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças entre um e outro. Então, como essência, né, o VGBL ele serve para qualquer pessoa. Qualquer um pode investir ali, qualquer um tem vantagens, né, e é como se fosse um investimento onde a tributação vai acontecer apenas sobre a rentabilidade. Ou seja, eu coloquei R$1.000, quando tinha 1.200 eu resolvi resgatar, eu vou pagar imposto de renda sobre 200, que é a diferença daquilo que eu coloquei para aquilo que tinha disponível, tá? Então, no VGBL, a tributação é somente sobre o rendimento. No PGBL, a tributação acontece sobre todo o recurso que está lá dentro. Então, a pessoa colocou R$1.000, ela vai ter um benefício fiscal, que a gente vai falar na sequência, para colocar esses R$1.000, mas esses R$1.000 viraram 1.200. Quando ela for resgatar, a tributação vai acontecer sobre o total de 1.200 e não somente sobre o rendimento, tá? As alíquotas de imposto podem ser escolhidas como progressiva ou regressiva, que a gente vai ver aqui na sequência. Qual que é a diferença da regressiva e da tabela progressiva? Então, eu posso ter um PGBL tabela regressiva, um PGBL tabela progressiva. Ou posso ter um VGBL tabela regressiva ou um VGBL tabela progressiva. A tabela regressiva já é definido desde o momento que tu escolhe qual que vai ser a tributação. Então, essa tributação começa com 35% e a cada 2 anos ela cai 5%. Então, com 6 anos em diante, a tributação vai estar em 20%. Né? E acima de 10 anos ela está com 10%. Importante lembrar que esse prazo ele conta por cada entrada de dinheiro. Ou seja, eu coloquei R$1.000 hoje, daqui 10 anos e um dia, a tributação vai dar em 10%. Se mês que vem eu coloquei mais R$1.000, é a partir da data que eu coloquei mais 10 anos e um dia e assim por diante, tá? Então, não é, eu comecei o plano há 5 anos atrás, né, daqui 5 anos vou estar com 10%. Não, depende de cada aporte que foi feito, conta 10 anos, tá? Isso é uma coisa importante de saber. É o menor imposto cobrado em investimentos disponível hoje no Brasil. Tem a maioria dos produtos de renda fixa ou de fundos de investimento, a tributação mínima vai ser 15%, a não ser que sejam alguns isentos, que tem algumas classes isentas, mas são poucas, né? Então, a grande maioria vai ter tributação de 15%, e o grande benefício da Previdência, como investimento de longo prazo, é que tu pode pagar apenas 10% de imposto sobre o dinheiro que tu está investindo, tá? No formato de tabela progressiva, o valor da tributação que vai ser feito progride conforme a tua renda, né? Então, aqui a gente vai olhar sempre a tributação da pessoa física. E como que vai ser feita essa cobrança?
sempre que a pessoa resgatar o dinheiro, a seguradora vai reter 15% na fonte, certo? E depois, quando o segurado for fazer a declaração do imposto de renda, é que vai se olhar o quanto que ela realmente deveria ter pago de imposto de renda sobre essa previdência, né, sobre esse resgate. Pode acontecer, por exemplo, digamos, pegar um exemplo aqui, que a pessoa tinha lá 20 mil reais investido em previdência, né, no regime do VGBL, por exemplo. Vamos pegar 100 mil reais, tá? Um exemplo mais fácil. 100 mil reais, tá? Desses 100 mil reais, 80 mil ela foi dinheiro que ela colocou alguns anos atrás e 20 mil era rendimento, certo? Como é que vai acontecer a tributação se ela escolher, né, a tabela progressiva nesse VGBL? A seguradora sobre os 80 mil vai reter 15%, como se fosse um imposto devido, certo? Então a pessoa vai receber líquido 97 mil reais, né? 20 mil vezes 15%, vai tirar. Tá certo? Minha conta? 97, não, 90, exatamente, 97. Então ela vai receber 97 mil na conta dela. Só que, digamos que ela era PJ, ela não tem salário, ela não é um funcionário de uma empresa que tem renda na pessoa física. Ela é PJ e ela recebe tudo pela pessoa jurídica. Ou seja, ela não tem renda de pessoa física, ela é isenta no IR dela da pessoa física. E como o resgate estava dentro do limite de isenção, né? Ou seja, os 20 mil que entram como base de cálculo aqui, tá? Para termos de análise do imposto de renda, na hora da declaração, o leão vai dizer assim, olha só, meu amigo, tu teve aqui uma retenção de 15% lá, né, pela seguradora, mas tu está ainda dentro da faixa isenta, então pega esse dinheiro de volta. Então, nesse exemplo, a pessoa investiu em previdência e não teve nenhum tipo de custo tributário. Ela recebeu tudo de volta, né, e não teve nenhum desconto de tributação. Agora, se ela faz um saque muito grande, né, e ela tem, por exemplo, ela é seletista, ela tem um salário de 200 mil por ano, né, ela com certeza vai entrar na faixa máxima lá, ou muito perto da máxima, né, de imposto de renda. Então, além dos 15 que já foi retido na fonte, ela vai ter que pagar um complemento quando fizer a declaração do imposto de renda dela. Então, em resumo, assim, a tabela regressiva já é pré-definido, desde o momento que tu começa, tu sabe o quanto que tu vai pagar de imposto, e esse imposto aqui já é retido na fonte pela seguradora, e a tabela progressiva tu tem uma retenção de 15, mas somente quando for feito o imposto de renda é que a gente vai saber o quanto que vai pagar de imposto efetivamente, tá? Muito bem. Lembrando, né, que o PGBL ele paga sobre o valor integral do resgate que está sendo feito, e o VGBL ele paga somente pelo rendimento, tá? Uma coisa que é importante saber é que na tabela regressiva, que é esse exemplo aqui, né, a pessoa, digamos que tenha contribuído por 10 anos, ela ficou 10 anos botando o dinheiro lá dentro do fundo dela, né? E no ano 10, ela resolveu, no ano 11, ela resolveu resgatar todo o dinheiro, né? O que a seguradora vai olhar? Bom, tu tem aqui uma parte do dinheiro que já tem um ano que já está com tributação de 10, tem uma parte do dinheiro que está com tributação de 15, uma parte que está com tributação de 20 e assim por diante. Então, ela vai fazer uma média ponderada, né, de quanto que ela tem que descontar de imposto com base no tempo que cada aporte que ela fez tinha de prazo lá, né, já passando a questão desse período de tributação. Então, vai se cobrar uma média. Outra opção é a pessoa ir resgatando, porque a gente consegue enxergar exatamente o quanto de dinheiro, né? Se gera um extrato, tu consegue saber o quanto que de dinheiro está com tributação de 10, o quanto está com 15, o quanto está com 20. Então, se a pessoa não quiser resgatar todo o dinheiro no momento só, ela pode ir resgatando à medida que, né, o saldo vai chegando, o dinheiro vai chegando a 10%. Então, ela pode ir esperando, né, o prazo e resgatando conforme a tributação vai reduzindo, porque dentro desse conceito da tabela regressiva, o primeiro dinheiro que entra é o primeiro dinheiro que sai, ou seja, é o método PEPS, onde a gente tem lá disponibilizado para o segurado sempre o dinheiro mais antigo, que é o que está com menos tributação.
e a gente consegue olhar num extrato, saber exatamente o quanto que tem disponível por cada prazo, para ela administrar de maneira bem eficiente, né, esses resgates, tá? Bom, pegando um exemplo aqui de por que que o PGBL, né, ele é uma forma interessante de investimento para algumas pessoas. Porque as pessoas, né, a gente fala assim, pô, mas aqui tributa sobre todo o dinheiro. Por que que uma pessoa faria esse plano, né? Porque quem tem renda tributável, ou seja, quem é seletista, quem é funcionário público, quem tem renda na pessoa física, né, que paga imposto de renda na pessoa física, pode utilizar o mecanismo do PGBL como uma forma de abatimento do imposto a pagar naquele ano, tá? Então, a gente tem a possibilidade de investir até 12% da renda bruta anual e ter um benefício, né, do PGBL. Como exemplo aqui, tá? A gente pode, vamos pegar o próprio simulador da Ecatu aqui, que fica mais fácil aqui, tá? Simulador de benefício fiscal, PGBL, Ecatu. Então, aqui no simulador, a gente tem de maneira bem fácil, assim, essa visão, né? Quem que tem o benefício? Somente quem faz a declaração no formulário completo do imposto de renda. Quem faz um simplificado não tem a vantagem, né, do PGBL. Então, digamos que uma pessoa aqui tem uma renda bruta anual de R$200 mil, certo? Como que funciona essa vantagem do PGBL, tá? Se ela não contribui nada para a Previdência Complementar, ela foi sendo cobrada ao longo do ano pela empresa que ela é funcionária, né, já na fonte, já foi retido lá um monte de imposto, tá? Então, no exemplo de quem ganha 200 mil, a retenção já foi feita próximo aí de 40 e pouco, 50 mil. 53 mil, né, que vai ser exatamente o imposto devido, tá? No devido, desculpa, é 42, tá? Então, isso aqui já foi sendo provisionado pela empresa ao longo do ano, tá? Porque o Leão obriga as empresas já a fazerem esse recolhimento na fonte para a pessoa física não ficar devendo para ele depois, tá? Então, já retém na fonte, que é mais fácil para o próprio Leão receber o dinheiro. O que acontece? Se ao longo do ano a pessoa tivesse investido R$24 mil em previdência complementar no formato PGBL, o imposto de renda dela seria calculado por uma base de cálculo não de 193 mil, mas sim de 169.800. Por quê? Porque do 193 descontou 24 mil, que foi a contribuição que ela fez ao longo do ano. Então, quando o Leão for ver o quanto que ela deve de imposto de renda, vai olhar sobre esta base e não sobre esta, né? E a gente vai ter aqui uma diferença tributária aí de R$6.600, ou seja, o imposto devido cai em R$6.600, e isso aqui a pessoa tem de restituição quando for fazer a declaração do imposto de renda. Então, o PGBL ele tem uma vantagem muito grande para quem tem imposto de renda na pessoa física, porque ele te dá a possibilidade de descontar, né, de ter um retorno desse dinheiro, e esse dinheiro aqui ser reinvestido, né? Em vez de pagar o leão, tu pega o dinheiro de volta, reinveste, faz ele capitalizar ao longo do tempo, e a gente tem uma vantagem fiscal muito interessante, tá? Só que isso aqui não vem de graça, né? No momento que a pessoa for fazer o resgate do previdência privada dela, ela vai pagar o imposto. Só que a grande diferença é que sobre uma renda de 200 mil, ela teria pago aí quase 27,5% de imposto se ela não fizesse o PGBL dela, sobre aquele dinheiro, sobre aquela renda que ela teve. E se ela espera o regime tributário lá do regressivo, ela pode pagar apenas 10%. Então, ela economiza aí praticamente 15% de imposto de renda se ela espera o prazo que tem que esperar. Então, é uma vantagem bem grande. Aqui tem um exemplo, né, que a gente pode também, para as pessoas que têm uma renda menor e que fazem pelo regime simplificado hoje, de imposto de renda, se essa pessoa tem algumas deduções, como gastos de educação, como dependentes, gastos médicos, pode ser uma vantagem interessante ela migrar para um formulário completo e investir num PGBL.
que ela pagaria muito provavelmente menos imposto, dependendo do nível de outras deduções que ela venha a ter, né? Então, no regime simplificado, se uma pessoa ganha 120 mil e coloca no simplificado de maneira pura e simples, a base tributável dela vai ser 103 mil e o imposto devido vai ser quase 18, né? Ela teria uma restituição de 2 e pouco, né? Mas o imposto devido aqui de praticamente 18 mil reais. Se ela tem esses benefícios aqui, né, de gastos com educação dela e 24 mil, por exemplo, de educação com dependentes, né, mais os gastos médicos de 10, e mais 2 dependentes, que conta uma dedução aqui, a base tributável dela vem para 87. Ou seja, ela teria um imposto devido aí de 13 mil apenas, né? Só que se ela ainda joga mais 14.400, que é 12% de 120, né? Como benefício de PGBL, ela ainda pagaria menos imposto, em vez de 13 para 9.700. Então tem que olhar caso a caso, né? Quem tem algumas outras deduções pode ter uma vantagem de migrar para o completo com a contribuição do PGBL também, tá? Bom, além disso, né, a gente tem um efeito de longo prazo que é muito interessante. A gente estava falando da questão do come cotas antes, né? Esse aqui é um gráfico que eu utilizo bastante nas minhas apresentações para mostrar para as pessoas o quanto mais de dinheiro disponível ela vai ter se ela escolher investir o futuro dela num fundo de previdência privada, ao invés de um fundo de investimento normal. O fundo de investimento normal, todo semestre paga imposto de renda. Nos meses de maio e novembro, vai ter o Come Cotas, que é o pagamento de imposto de renda, certo? No fundo de previdência, esse imposto de renda só vai ser pago no resgate. Isso pode demorar 30 anos, certo? E esse dinheiro que está saindo, né, semestralmente num fundo de investimento, não está mais capitalizando para ti, para o segurado, não está mais rendendo, né? Porque ele já foi para o leão, ele saiu da base de investimento da pessoa. E isso tem um efeito de longo prazo que, quando a gente olha em 30 anos de investimento, com o mesmo retorno, então isso aqui é uma simulação, se eu botasse 100 mil reais num fundo de previdência e num fundo de investimento, e os dois tivessem a mesma rentabilidade. Quando a gente fosse resgatar, em 30 anos, na Previdência teria líquido 23% a mais. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um saldo de 1 milhão de reais, cara, é muito dinheiro. Você 23 mil, 30 mil a mais, né? Num exemplo aqui. Então, é uma diferença que no longo prazo faz um papel muito relevante, assim, enquanto que a pessoa precisa acumular ao longo do tempo. Então, quando a gente olha o efeito de come cotas, né, só dá para ver isso fazendo simulações, né? A gente não vai ver isso num extrato nem nada. Então, é um tema bem legal assim de abordar para os clientes nas reuniões de fechamento, porque existe uma grande diferença para quem, né, consegue constituir uma reserva previdenciária por bastante tempo, em detrimento de investimentos com tributação curta, né, como uma renda fixa, um CDB ou um fundo de investimento normal, tá? Então, o efeito do come cotas, ele é como se fosse uma torneirinha vazando, né? Vai pingando, 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 e no final de um longo período aí chega a dar 23% de diferença de saldo líquido no resgate, tá? Daniel, mas Oi. tu tinha falado antes ali, e eu sei também, eu sabia pelo menos. Tem alguns fundos, acho que a XP tem algumas coisas, não tem, que tem da Previdência que tem come cotas também? Ou eles tiraram tudo agora? Não, não, nenhum fundo tem come cotas de previdência aí. O que eles Nunca tinham, teve. nunca teve. O que eles Ah, tinham era a taxa de carregamento, né? tá. Não, tudo bem. Eu Tá? achei que tinha come cotas também em alguns fundos antigos. Não Não, tem. não, não, nenhum tem. Tá? Tá, e com relação aos investimentos, os que não têm tributação, né, como a gente conversou aquele dia, por exemplo, LCA, LCI, daí também não vai ter o come cotas. Não, esses não tem, mas aqui não adianta. Se eu vou olhar uma LCA e uma LCI hoje, na maioria dos casos, mesmo que tu bote o imposto de renda, tu tem hoje CDBs que rendem mais do que uma LCA e LCI líquida,
se tu desconta o IR, né? Não, só Enfim, para mas título de mas conhecimento sim, mesmo, né? Se a né? pessoa Ele disser, não, mas eu seria tenho isso aqui, isento, não tem o pagamento de imposto de renda, né? Mas o que importa é a gente olhar sempre o retorno, né, sim, que os investimentos estão dando para ver o líquido exatamente, né? Porque às vezes tu pode investir numa coisa que tem imposto de renda, mas que no líquido vai dar mais do que um que é isento, né? sim. Bom, é, então assim, falando sobre a fase de acumulação, né, que, é a, que a gente estava até aqui, as grandes vantagens que a gente fala de previdência é assim, tu poder pagar menos imposto de renda se tu tem renda tributável na pessoa física, ou se tu não tem renda tributável na pessoa física, tu também pode investir num fundo VGBL e pagar menos imposto de renda ao longo do tempo, né? Por não ter come-cotas na parte dos fundos de previdência. Então, esse pagamento antecipado de imposto de renda faz uma diferença grande no longo prazo, tá? Bom, falando sobre a fase de concessão do benefício. Tá? Aí aqui a gente tem sempre a opção de o cara está com 60 anos, 65 anos, ele pode ou não transformar esse dinheiro que ele tem acumulado em renda, né? Se ele não transformar, ele pode ir resgatando. A cada 60 dias, por fundo, né? Ele pode ir sacando o dinheiro e usando para o dia a dia dele, né? Agora, se ele quer transformar em renda, não, eu quero receber uma renda. O que ele está fazendo naquele momento? Ele está vendendo o dinheiro dele para a seguradora. Tá? Então, ele está jogando todo o saldo que ele tem acumulado na mão da seguradora, daí a entidade seguradora faz diferença, né? Se é Banco do Brasil, se é Icatu, se é a Previdência da Esquina, né? Porque é essa entidade que vai garantir esse pagamento. Tá? Então, nesse momento, sempre vai se olhar, né, qual a tábua atuarial que a seguradora utiliza, qual a remuneração que ela vai pagar, né, qual o tipo de atualização monetária e se vai ter excedente financeiro ou não. Tá? Quais são os tipos de renda? São vários tipos, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, né, para vocês entenderem, mas existem várias opções e cada seguradora tem as suas, tá? Mas em linhas gerais, né, as que existem são essas aqui, tá? E lembrando que sempre tem a opção de não transformar em renda mensal. A pessoa pode deixar o saldo investido, ele vai seguir corrigindo conforme as cotas, né? E vai sacando a cada 60 dias, se ela quiser. Se ela tem 2, 3 fundos, ela pode fazer resgates mensais, vai revezando de um para o outro, né? Então, o que é renda vitalícia, né? Vai, no momento lá de definição da concessão de renda, a pessoa vai ter a renda até o participante falecer. Terminou, faleceu, ninguém mais recebe o dinheiro. Qual que é o risco aqui? Ah, a pessoa tem independência, quer deixar o dinheiro para alguém. Não vai deixar para ninguém, né? Recebeu a renda por 5 anos e morreu, né? Extinguiu o pagamento, a seguradora ficou com o crédito do dinheiro que não foi usado. Viveu 110 anos, né? Muito provavelmente passou da previsão da seguradora de pagar o benefício. Ela provavelmente teve prejuízo em sustentar essa renda até os 110 anos da pessoa. Faleceu com 110, cessa, né, o pagamento da renda. Anualmente, todos os planos de renda, eles têm atualização de IPCA. Então, se a pessoa recebia 10 mil, né, no ano seguinte vai olhar o quanto que foi a inflação, nos 12 meses vai corrigir esse pagamento. Tá? Renda vitalícia com reversão ao beneficiário. Então, a pessoa pode ter um beneficiário designado, né? Esse beneficiário pode ser filho, pode ser cônjuge, pode ser quem que ela quiser. E no falecimento do titular, a renda vai para o beneficiário até o falecimento do beneficiário. Tá? Então, é uma outra opção que existe. Aqui tem uma perguntinha boa, né? Se o beneficiário falecer antes do segurado, né, no pagamento do benefício, a renda é interrompida com o falecimento, não tem, né, não vai pagar para mais ninguém. Então, é importante lembrar que o beneficiário ele pode ser alterado ao longo do tempo, não é uma coisa estática, né, que não vai ser mudada nunca, tá? Mas no caso do período de concessão de renda, esse beneficiário já está designado, cravado lá, não pode mudar mais, tá? Ao longo do período de acumulação, tu pode mudar o beneficiário quantas vezes tu quiser. Renda vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, né? Então, uma regra específica,
Faleceu o titular, o dinheiro vai para o cônjuge, faleceu o cônjuge, vai para os filhos até a sua maioridade, tá? Então, isso é uma outra forma, né, que dá uma sucessão ali da renda ao longo do tempo. Isso aqui pode ser escolhido, inclusive, com percentuais. A renda do titular era 10 mil e, quando ele falecer, reverte 50% para o cônjuge, então vira 5 mil, a pessoa começa a receber 5 mil, e no falecimento do cônjuge vira 25, né, para os filhos. Então, os filhos vão receber 2.500. Então, tem várias formas diferentes e percentuais diferentes que podem ser aplicados também. Sempre que a gente está falando disso aqui, é custo, né, gente? Quanto mais gente vai previsto na linha lá de recebimento, maior o custo e menor a renda que a pessoa vai ter desde o começo, né? Então, isso é importante saber. Renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, a gente pode definir uma renda vitalícia, mas eu quero que por pelo menos 10 anos essa renda seja garantida para os beneficiários. Então, se a pessoa falecer no ano 1, né, os beneficiários vão receber por 9. Se a pessoa falecer no ano 15, cessa o pagamento, ninguém recebe mais nada. Então, tem um mínimo, né, de prazo ali, que pode ser 5, 10, 15 anos. Tá? A renda temporária é pelo prazo que está determinado. A renda pode ser estipulada até 50 anos. Né? Eu quero receber que esse benefício seja pago em 30 anos. Então, vai indo para os herdeiros, tá? E vai ser pago ao longo de todo o prazo, tá? Não tem perdas aqui, né? Vai ser o prazo e ponto, tá? E a renda por prazo certo, essa aqui é sempre a confusão. Desculpa, o temporário é interrompido com o falecimento, não paga para mais ninguém. E a renda com prazo certo, que é o exemplo que eu estava dando antes, que vai sendo pago ao longo de todo o período. Então, independente se a pessoa morrer no ano 10 ou no ano 20, a renda vai ser paga pelo prazo certo estipulado. Se for 30 anos, vai ser 30 anos, mesmo que ela morra com 10, os outros 20 anos vai ser pago para o beneficiário. No caso da renda temporária, a renda é paga por 30 anos para o segurado. Se ele falecer com 10, não paga para mais ninguém. Tá? Desculpa a minha falha aqui nessa parte. Então, os tipos de renda, né, recapitulando, a gente tem basicamente esses 6 aqui. Né? Então, a renda vitalícia paga até o falecimento do segurado, depois não paga para mais ninguém. A renda vitalícia reversível beneficiário indicado vai seguir para o beneficiário até o falecimento desse beneficiário. A renda reversível ao cônjuge com continuidade aos menores vai primeiro para o cônjuge ou para os menores. Isso pode ser estipulado em percentuais diferentes, inclusive. Tá? E para os menores até a maioridade deles. Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido é uma renda vitalícia, né? Ou seja, o participante, se ele chegar em 110 anos, ele vai receber até os 110 anos. Mas se ele morrer com 2 anos de prazo e o prazo mínimo for 10, ainda se vai se pagar por mais 8 anos para o beneficiário. Tá? A renda mensal temporária definiu que é 20 anos. Se o segurado estiver vivo por 20 anos, vai receber todo o período. Se passar 20 anos, ele não recebe mais dinheiro. Né? Se ele seguir vivo, ele não vai ter mais renda nenhuma. Agora, se ele vem a falecer com 5, cessa o pagamento do benefício e não paga para mais ninguém. E a renda mensal por prazo certo também tem essa característica de um prazo final, né? Se, digamos, for 30 anos, mas se ele vem a falecer com 10, a renda ainda vai ser paga por 20 para o beneficiário que está designado. Então, são várias formas diferentes. Isso aqui tem um monte de... E cada, né, pessoa tem particularidades específicas que vai fazer sentido uma ou outra. Tem gente que não tem dependentes, né? Tem gente que tem, e isso é bem, bem particular mesmo, tá? Dúvidas aqui, perguntas? Daniel, mas só lembrando que isso aqui é a pessoa lá no final que ela vai decidir. Isso aqui não se Até porque a escolhe vida antes, dela vai né? mudando, exatamente, Isso, né? Então né? chega lá que ela vai decidir. E uma Eu vi coisa que tinha... que assim, né, Andy, o quanto a gente olha assim, não, mas esse aqui é o mais legal, né? Esse aqui que vai para os menores, Sim, não sei o que e tal. Óbvio, mas a renda que a seguradora vai pagar é menor.
né? Porque ela tem Sim. todo um risco de ficar pagando por muito mais tempo. Então, Não, é que normalmente, quando o o que cliente tem me mais... pergunta isso aqui, eu falo para ele isso aqui, a gente vai ver lá no final. Agora Ah, nem se preocupe com isso. Se preocupe em exatamente. acumular o dinheiro. Daí lá no final a gente vai Exatamente. ver o que E, vai. e tem sempre a opção de não fazer, né? Tu pode Sim. ir sacando o dinheiro e tudo mais, né? Tinha uma É, pergunta no chat aqui, não sei se tu viu. não cheguei a ver, não, desculpa. Então, eu acho que era com relação ao prazo de pagamento de imposto ali, que a Ah, pessoa tá. perguntou Na veja, portabilidade, se o prazo do imposto lá, naquele cálculo da regressiva, né, que tem 10 anos, se isso muda. Não. O grande benefício da portabilidade na Previdência, Finato, é assim, ó, botou um dinheiro hoje, tá? R$ 1 milhão, passou 5 anos. Ah, eu quero tirar daqui, quero levar para o Bradesco. Quero tirar da Icatu, levar para o Bradesco, do Bradesco para o Itaú. A portabilidade carrega todos esses prazos junto, né? Então tu não perde, não tem um resgate, não é um resgate, né? É tu mudar de lugar onde está alocado o teu dinheiro. Então se carrega todo esse histórico de quanto tempo estava investido junto para o novo fundo ou para a nova seguradora. Então tu não perde nada de prazo se tu faz portabilidades, tá? A única coisa que acontece é que em um recurso portabilizado para um outro lugar, se tu quiser mexer, tu não pode por 60 dias, só depois de 60 dias, né? É só essa carência de movimentação depois, tá? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. No caso, médico paga muito imposto de renda. Seria interessante para eles o PGBL, ou o que Sim, define. assim, ó, tem que ter, não, essa máxima de médico paga muito imposto de renda, ela não é verdade para todos, tá? Tem que ter cuidado nisso. Tem muita médicos que gente é têm pessoa PJ. jurídica e que ele recebe dos pacientes na pessoa jurídica. Então, quando ele pega o dinheiro para ele na pessoa física, isso entra para ele como distribuição de lucros, tá? E distribuição de lucros é isento, não paga imposto de renda porque ele já pagou imposto de renda pela pessoa física, né? Então, quando tu olha o imposto de renda dele, pessoa física, a renda dele pode ser zero, como renda de pessoa física que vai ter essa vantagem do PGBL, porque ele recebeu lucros. Então, a recebimento de lucros não tem tributação na pessoa física. Agora, se ele recebe, por exemplo, da Unimed, se ele recebe dos pacientes através de RPA, né? Enfim, se ele paga imposto na pessoa física, sim, ele tem uma vantagem de fazer o, o PGBL, tá? O ideal, que eu digo sempre, é ver a última página do imposto de renda dele lá, que tem um resuminho, que tem a renda bruta, né? Lá é a base para saber se ele tem benefício fiscal ou não, tá? A melhor forma de fazer é assim. Buenas. Então, assim, só complementando aqui algumas informações, né, que a gente tem que ter cuidado, tá? Existe, né, nos planos de previdência a tábua atuarial que ele está utilizando, né? A tábua atuarial ela serve para o cálculo de renda, né? Ao longo de investimento, do tempo de investimento, isso não faz diferença nenhuma. Mas se a pessoa opta por algum dos cenários que a gente falou antes, né, de receber uma renda mensal, a tábua atuarial do fundo faz diferença. Então a gente tem que ter um cuidado de às vezes olhar fundos mais antigos que a pessoa tem lá no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa. Às vezes a tábua atuarial desses fundos ela é mais antiga e eles, tipo, por exemplo, assim, como a AT 1983, né? Naquela época, a expectativa de vida do homem era 78 anos. Agora, na mais moderna que tem disponível hoje, que é a BR EMS 215, o homem vivia até os 82, ou seja, ganhou 4 anos aqui. 4 anos a mais é custo a mais para a seguradora. Então, a renda nessa tabuatorial vai ser menor do que nessa tabuatorial aqui mais antiga. Então, isso aqui é uma informação só para conhecimento e importante, né? Quando a gente pega alguém que já tem um saldo de previdência constituído em outro lugar, às vezes é importante olhar se esse plano é muito antigo, né? Se faz sentido portabilizar para um novo, porque se ele sai de um antigo e vem para um novo, ele vai pegar uma tabuatorial menos benéfica na concessão de renda, naquele período final lá.
Então é importante ter esse conhecimento, porque às vezes a gente pode acabar fazendo uma coisa que não é tão boa para o cliente, né? Se a gente muda. Então é bom atentar para isso, tá? Como exemplo aqui, né? Então aqui tem um exemplo prático, ó. Se tu pega uma renda aqui na tábua atuarial aqui masculina de 1983, uma renda de 6.100 seria uma renda de 5.600 nessa tábua atuarial mais moderna, tá? Então a seguradora, para o mesmo cenário de juros, né? Num caso daria 6.100 por mês, no outro caso 5.500, é uma diferença bem importante, tá? Então, falando sobre a parte da renda agora, né? A pessoa está recebendo o dinheiro, né? Ou vai resgatar o dinheiro da Previdência. Lembrando aqui que a tributação do PGBL é sobre todo o valor, né, que está de saldo. A tributação do VGBL é só sobre o rendimento, certo? A tabela progressiva vai olhar o imposto de renda no momento do resgate. E é sempre no ano do resgate, tá? Se num ano ela estava isenta e no outro ano ela estava assalariada, vai se pagar imposto de renda diferente sobre essa previdência progressiva. Então tem que ter esse cuidado. E na tabela regressiva vai sempre respeitar ou a média de tudo, né? Se a pessoa faz um saque integral, vai fazer a média ponderada dos prazos que tem ali, ou vai fazer o conceito do primeiro dinheiro que entra, primeiro que sai, e ela pode ir resgatando, né, sempre com 10% se ela respeitar o prazo de investimento ao longo do tempo, né? Então ela pode ir olhando, o quanto que eu tenho de saldo já com 10% de previdência? Tem 50 mil. Então saca 50 mil, esses aí vai custar 10 só de IR. E os demais ela vai esperar um pouco para fazer mais para frente, tá? Exemplo de como é que fica a tributação aqui na prática, tá? Um exemplo de renda aqui, tá? Digamos que uma pessoa tenha investido aqui num VGBL, tá? Que só tributa pelo rendimento, e ela tem um saldo bruto de 1 milhão, tá? Desse saldo, 600 mil foi dinheiro que ela botou, 400 mil é rentabilidade, certo? Então, o que ela vai fazer aqui? Se ela tiver uma renda, tá, de 5.600, o cálculo de IR vai ser sobre a diferença da parte que é isenta, né, sobre a parte que é tributável, tá? Então, desculpa, aqui o saldo nominal é o saldo de rendimento, tá? Falei ao contrário. Então, a parte isenta, que é os 400 mil, representariam ali 40% da renda, né? Que é 400 mil de 1 milhão, 40% da renda. Então, sobre 2.300 ela não paga nada, e sobre 13.200 ela vai pagar a alíquota que ela tiver conforme o prazo. Se ela já tiver passado 10 anos, ela vai pagar 10% sobre 3.200, né, que é essa parte de 60% aqui do rendimento, tá? Então, ela vai ter líquido, ao invés de 5.600, 5.279, né, é o que ela vai receber. Então, o cálculo, né, do imposto devido é sempre sobre a parte, no caso do VGBL, né, a parte que rendeu conforme o prazo que passou naquele investimento, tá? Além disso, né, a gente pode ter, dentro de um plano de previdência, se for na opção do segurado, né, ter um seguro. Então, pode ter ainda um seguro associado ao plano de previdência, a gente pode contratar isso separado ou pode contratar associado. Se for contratar associado, hoje os benefícios que são oferecidos, pelo menos dentro da Ecatu, né, é o pecúlio por morte e o pecúlio por invalidez. Lembrando que pecúlio é o dinheiro à vista, né? Pecúlio por morte de 200 mil. Vai receber, 200 mil à vista, né, como seguro pelo falecimento do segurado. Pecúlio por invalidez, no caso de invalidez, a pessoa recebe à vista aquele dinheiro. Pensão por morte e renda por invalidez, a pensão por morte vai pagar para os beneficiários um valor de pensão já pré-estabelecido. É R$ 1.000 por mês, 2.000 por mês, por 30 anos, 20 anos. Então pode escolher os prazos, inclusive. Então a pessoa não recebe o dinheiro à vista nesse caso. Ela recebe uma renda mensal. Pode-se contratar os dois. Eu quero 100 mil de pecúlio e mais 2 mil de renda por morte. Pode ter os dois benefícios num plano só. Eu quero ter 100 mil de pecúlio por invalidez e 5 mil por mês de renda por invalidez por 20 anos. Então, recebe as duas coisas, tá?
Então, isso aqui é possível de contratar junto do plano. Como visão geral, assim, né, para a gente ter as diferenças, né? Então, assim, come cotas, PGBL e VGBL não tem, fundos de investimento tem, ou renda fixa tem, né? A gente não falou ainda, vou falar na sequência, mas questão de inventário, né? A previdência privada, ela não passa pelo inventário. Então, hoje, pela manhã, recebi uma mensagem de uma cliente minha que o tio dela faleceu, o tio dela tem aplicações comigo, e faleceu agora de madrugada. Então, ele tem dinheiro investido que vai travar, né, e não vai ser disponibilizado mais, porque a conta bloqueia. E a parte que ele tem de previdência, a gente vai entrar com um processo para, né, disponibilizar o recurso. Mas a previdência não entra no inventário e ela não fica bloqueada. Isso é uma vantagem bem importante, tá? Imposto mínimo 10%, imposto mínimo em fundos de investimento 15%, como eu falei antes, tá? Na questão de liquidez, até 10 dias para investidor geral, então no máximo em 10 dias o recurso está ali disponível. Para o qualificado, pode ter fundos até 180, e em fundos de investimento tem um monte de prazos diferentes aqui, né? O pagamento de imposto de renda sobre o valor total da reserva, no caso do PGBL, né? E sobre o valor dos rendimentos, no caso do VGBL. E no caso dos fundos de investimento, ele paga semestralmente o imposto de renda, que é o Come Cotas, né? Aqui a gente consegue ter a concessão do benefício em formato de renda, nos casos do PGBL e VGBL, nos fundos não, né? Isenção do imposto de renda em caso de doenças graves, tá? Então, alguns tipos de doença que a pessoa se fica inválida pelo INSS, o PGBL pode ficar isento, tá? Isso é uma coisa interessante. O VGBL não tem essa prerrogativa, nem os fundos de investimento. E o benefício fiscal, como eu falei antes, até 12% da renda bruta, né, no caso do PGBL, e no VGBL não tem, nem nos fundos de investimento não tem o benefício fiscal. A gente pode utilizar os fundos de previdência como planejamento sucessório, né? Então, uma pessoa pode ter vários beneficiários designados ali, não precisa ser um só. Eu quero deixar 10% para o meu sobrinho, 20% do meu filho, 30% para a esposa e assim por diante, né? Isso já facilita a vida, né? Não precisa de um testamento, não precisa nada disso, né? E é pago até 30 dias pela seguradora, né? Além de que, em alguns casos, tem economia de imposto de transmissão, né? O ITCMD, que é o imposto de herança, né? Ele não entra na tributação de previdência em alguns estados. Tem estados que já estão cobrando, a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Não, por exemplo, assim, no inventário de uma pessoa, os custos de honorários advocatícios não vão incidir sobre os saldos de previdência. O advogado não vai botar isso aí na conta. Tem aqui um patrimônio de 2 milhões que eu vou ter que inventariar. Normalmente se paga um valor percentual, né, sobre o patrimônio. A parte da previdência, o cara não vai cobrar, porque as pessoas já receberam, né? Então, e não entra nem em todas as partes de custas, né, de cartórios, certidões e tudo mais. Então, fica bem mais barato esse processo. E a questão da liquidez é uma coisa muito boa, né? Então, tem muita gente que tem dinheiro investido, já está com uma idade avançada, que faz sentido migrar isso, fazer um aporte num fundo de previdência, por exemplo, né? Então, a gente pode usar isso aqui como uma ferramenta sucessória já lá na frente, quando a pessoa está com mais idade, tá? Outra forma, né, de planejamento de herança, a gente pode designar ali, bom, eu quero que o meu cônjuge receba 50%, que seja metade em pagamento único e metade em pensão por prazo certo por 15 anos. Pode se estabelecer assim. E eu quero que o filho 1 receba em pagamento único, o filho 2 receba em renda por prazo certo. Então, tem muitos formatos diferentes de recebimento que pode se pensar, tá? Sobre o imposto de herança, né, alguns estados como Rio de Janeiro, Minas, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná já têm incidência de ITCMD sobre alguns planos de previdência, tá? E isso tem que ficar atento estado a estado, porque cada vez mais os estados estão buscando outras fontes de receita e aí tem uma fonte de receita irrelevante para alguns lugares, tá? Lembrando, então, recapitulando, né, aqui no fim, né, quais são as vantagens de um fundo de previdência privada? A ausência do come cotas, que é o pagamento de imposto de renda semestral que acontece nos fundos de investimento ou em produtos de renda fixa, né?
Então, o imposto de renda só paga no resgate, pode demorar 30 anos. A tributação, no caso do PGBL, né, para quem tem renda na pessoa física, pode ter um benefício fiscal bem interessante, tá? De não pagar tanto imposto agora e pagar lá na frente menos. No planejamento sucessório, né, facilita a transmissão dos bens em dinheiro, né, recursos financeiros, e pode, em alguns estados, economizar o imposto de herança, tá? Produtos exclusivos, então a Icatu, ela tem famílias com muito dinheiro, ela pode formatar produtos, fundos exclusivos para algumas famílias. Quando a gente fala de fundos exclusivos, tem um tema interessante agora, a gente está ouvindo bastante falar, né, que vai ter tributação, o governo quer mudar a tributação dos fundos, fundos exclusivos, né, os fundos de offshore, tá? Esses fundos, eles são fundos normalmente de acima de 10, 12 milhões, os bancos já podem estruturar, né, um fundo exclusivo de uma família ou de uma pessoa e tal. E esses fundos, eles tinham essa característica muito parecida com a Previdência, que eles não pagavam, não tinham come-cotas, né? Então, esses fundos exclusivos, eles não têm come-cotas, né, atualmente, mas o governo quer mudar essa legislação e quer trazer para esses fundos exclusivos uma tributação de tempos em tempos, tá? Quer fazer eles com come-cotas. Então, tem muito dinheiro saindo desses fundos exclusivos e indo para outros lugares que não tem essa tributação semestral. E uma forma de fazer esse benefício é através de fundos de previdência. Só que isso a gente não se dá conta, isso está disponível para todo mundo. Agora, para tu montar um fundo exclusivo no banco, hoje tu precisa de pelo menos 10 milhões. Mas aqui com 100 reais por mês tu consegue ter praticamente o mesmo benefício tributário do que um cara que tem 10 milhões, né? Porque isso já estava disponível em Previdência, só que a gente ainda não tem tanto conhecimento e não dissemina isso de maneira tão significativa, mas é uma forma bem interessante de pensar que qualquer pessoa tinha acesso ao mesmo benefício fiscal, né, de gente que já tinha um fundo exclusivo, né, com milhões lá dentro. Então, a diferença é que no fundo exclusivo a pessoa tem mais autonomia ali sobre quais tipos de investimento que ela pode fazer. No caso de um fundo de previdência, tu vai escolher quais fundos, né? A autonomia em escolher quais tipos de fundo, mas tu não consegue escolher os ativos especificamente. Tem a questão da concessão da renda, que é uma vantagem diferente de outros investimentos. É possível, né, transformar em renda, e a questão da portabilidade, que tu não paga imposto, pode levar de um lugar para o outro sem ter que pagar imposto de renda de maneira antecipada, tá? Então, tem muitas vantagens, né, que a gente pode considerar nos fundos de previdência, e isso independe do valor que a gente está investindo, porque hoje essas vantagens aqui elas estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha 100 reais por mês, já consegue acessar um bom produto, né, e usufruir dos benefícios que a Previdência Privada tem. Gente, a ideia hoje era falar sobre isso. Queria ouvir você, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, mas esse material também vai estar disponível gravado depois, se alguém quiser dar uma olhada de novo. E queria ouvir vocês aí, o que vocês acharam. Boa. Show. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito da Claro. questão da renda ou de saque lá na frente, quando acaba o período de contribuição. Eu tenho na minha concepção que a maior vantagem para o cliente, em face de que quando se transforma em renda, todo o restante ele fica com a seguradora, né? E para o cliente o melhor seria ele sacar de 60 em 60 dias. Eu entendo dessa forma, é assim que eu passo para os clientes, porque qual a maior vantagem que teria um cliente de transformar em renda? Cara, A- a vantagem é o cara indisciplinado, Hum, né? Só vê assim, tem gente que não tem disciplina, cara. O cara vai, faz uma viagem, tipo, tu perde um pouco. Se tu não tem um controle, não faz um acompanhamento, porque pensa o seguinte, chegou lá no momento de aposentadoria, tu tem que sentar com esse cara e dizer assim, cara, olha só, vamos fazer um cálculo aqui, tua expectativa de vida aqui, vamos botar 90 anos, tu tem um saldo de tanto, tu pode sacar 10 mil por mês. Teu dinheiro vai terminar lá aos 90, certo? Tá? Tu vai fazer uma conta com ele e vai chegar nesse número, beleza?
Esse é o teu trabalho como planejador financeiro dele, né? Agora, se o cara for indisciplinado, ele vai pegar 15. Aí, não sei o que, deu um probleminha, ele vai pegar 20. E assim vai, entendeu? Então, o grande risco, né, de não transformar em renda é o cara queimar o dinheiro antes do tempo, né? E esse é o grande risco. Agora, para quem tem um controle, tem uma disciplina, consegue fazer essa programação, óbvio que é mais vantagem fazer os resgates de tempos em tempos, como tu estava falando, né? A grande vantagem da renda, cara, é assim, meu, é um salário, não quero me preocupar, eu vou gastar o que eu posso e esse é minha renda e ponto, entendeu? Essa eu acho que é a maior vantagem, assim. É a questão comportamental, né? Certo. E para sacar é só de 60 em 60 dias, né? O cara não consegue sacar antes, né? Não, mas aí o que a gente pode, o que eu utilizo de estratégia é ter mais de um fundo, né? E o que é legal, que, por exemplo, assim, tu pode, digamos, pega um exemplo de um cara que está pensando em deixar o saldo. Ele pode, num dos fundos, transformar em renda e no outro não. É uma possibilidade, né? Vou transformar em renda aqui. Eu tenho um saldo de 1 milhão, tá 500 mil. Pode estar tudo num fundo só, né? Mas pode dizer assim, cara, olha só, vamos fazer o seguinte: vamos botar a metade num outro fundo. A gente pega esse aqui, transforma em renda e esse aqui a gente deixa liberado. É uma possibilidade, entendeu? Ou tu vai ter tudo tu vai ter vários fundos, vai ter 3 fundos diferentes. Tu num mês resgata de um, no outro mês resgata no outro e deixa outro meio coringa se o cara precisa no meio do caminho. Mas tu pode ir revezando, né? Vai sacando de um e de outro. Tá? Perfeito. Ah, show. Boa. Valeu. Mais perguntas? O James está com cara de pergunta ali. Ó. Não? Foi bem Beleza, explicado. gente. Depois, esse material em si ali, tu consegue, sem ser o vídeo, tu consegue passar ali também? Sim, eu mando um PDF para vocês. Boa. Vou Tá? fazer um então. Faz aí, James. Lá no início você falou sobre o fundo qualificado, sobre o Sim. investidor qualificado. Uhum. Ele consegue colocar lá, investir em 100% Em renda variável. na verdade, o fundo com, né, 100% de ações. O que eu queria entender é assim, beleza, o fundo tem 100%, um fundo com 100% de ações. Agora, esse cara pode colocar 100% desse valor que ele tem disponível num fundo desse tipo, ou ele tem um percentual para colocar? Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. E, cara, a questão do investidor qualificado é uma autodeclaração, tá? Não é Sim, assim. é só o valor que atingiu e já. E é uma autodeclaração. Então, assim, necessariamente, às vezes que a gente vê, o cara não tem 1 milhão e ele se autodeclara investidor qualificado, como se tivesse, né? Nunca vi dar problema. Mas, E na verdade na verdade é bom, né, que tenha uma trava. E a partir de um certo valor, essa trava, vamos dizer, vai embora, né? sim. Cara, eu acho que eu já tenho uma opinião que é questionável, assim, porque cara, a CVM deixa todo mundo investir em criptomoeda, que tem muito mais risco de qualquer outra coisa, investir em bolsa, investir em qualquer treco, entendeu? E aí, para alguns bons produtos que são gerenciados por gestores profissionais, tu restringe. Cara, não faz muito sentido, do meu ponto de vista. Mas, enfim, tem uma lógica de tentar proteger o pequeno investidor, né? Tem. E uma pergunta ali, Daniel, sobre aquilo que tu comentou da pessoa que pega uma parte de investimentos que ela tem e coloca em previdência. Eu já escutei de alguém, não lembro de quem foi, ou de algum lugar, que pode acontecer, tipo, lá com 70, 75 anos, pega uma parte do que tem investido em outros tipos de investimento, bota em previdência para transformar em um seguro, digamos assim, e para não ter tributação, isso acaba podendo ser bloqueado. Isso aí é Bloqueado algo por quê? por ter dado golpe, digamos assim, no sistema. Não, cara. Já viu algum caso assim? Não, o que pode ser que a pessoa tenha um processo, né, um bloqueio de bens, alguma coisa assim. Aí, ok. Né? Aí, tipo, ele está tentando ocultar patrimônio, colocando o dinheiro em previdência. Aí pode ser bloqueado, sim, cara. Mas Sim. por tentar, vamos dizer assim, pagar menos de imposto de herança, por pagar, né,
facilitar esse processo sucessório, nunca vi, cara. Não, tanto que isso é uma prática comum nos bancos, né? Eu tenho Ah, amigos meus que trabalham com grandes gestores, assim, com grandes contas em bancos, e eles ficam atrás exatamente dessas pessoas, né, que têm um valor isso. acumulado lá para passar para a Previdência, exatamente para poder já liberar e tal. Então, acho que não é bem isso, só se tiver alguma coisa judicial ali, aí sim, você tem que dar uma Ah, olhada, né? Mas a empresa está em falência, sei lá, daí pode até dar algum rolo. em cima disso aí, na verdade é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que o cara tem lá, tem um valor e ele tem 3 filhos e por acaso, como na Previdência ele consegue indicar através da Previdência o beneficiário, se ele estiver fugindo da legítima da herança, aí pode dar BO. Bom exemplo, né, James? Para quem não sabe, assim, pela lei, né, da sucessão, assim, do patrimônio, uma pessoa só pode designar até 50% do patrimônio dela como livre escolha. Os outros 50% vai pelas leis do inventário, né? Tem a regra do Código Civil que especifica tudo isso. Então, até 50%, cara, livre escolha. Pode botar, deixar para o vizinho, para a tia, para quem tu quiser, sobrinho e tal. Não precisa deixar para os herdeiros legais, como os filhos, por exemplo. Não. Porém, né, se tu não tem nenhum bem imóvel, por exemplo, e tu só tem dinheiro, tu pode botar lá, eu tenho todo o meu dinheiro que está em previdência e vou deixar tudo pro meu sobrinho, mas eu tenho filhos. Cara, pode dar BO, né, que é o que o Jimmy está falando. Só vai dar BO se alguém questionar, tá, gente? Mas Sim, pode os sim, filhos, né? Eu filhos tenho aqui entendendo. 2 famílias, né? Eu tive um primeiro casamento, segundo casamento. Deixei tudo pro segundo casamento, lá pros filhos do segundo casamento, do primeiro não deixei pra ninguém. Cara, se isso ficar desconfortável, né, os filhos do primeiro casamento podem questionar e essa parte da legítima vai reverter, entendeu? Mas só se alguém questionar. Mas é Boa. uma coisa que pode acontecer. Ah, show de bola. Então, tranquilo. Então, eu até ia perguntar se tu tinha visto algum caso, porque eu não lembrava nem onde eu tinha lido a respeito disso. Mas é interessante, realmente é uma boa ideia se isso não significar mesmo burlar nada. Cara, e assim, ó, pra gente é excelente, né? Tu pega alguém, o cara tem 1 milhão lá no banco, faz um aporte de 1 milhão, aí te dá uma comissão bem boa, entendeu, Fernando? Então, como uma Sim, forma de trabalhar, né, a sucessão desse patrimônio é bem interessante para ambos os lados, né? Para o segurado ali, para a pessoa, o teu cliente, como uma questão sucessória, e também para ti, como ter, né, isso aí dentro da tua carteira. perfeito. Show de bola. Beleza, gente? Obrigado aí, Giovanni. Show do depois aí. Tá? Obrigado Valeu, pelo Valeu. tempo aí. Giovanni. Eu vou avisar da próxima aí. Vamos fazer um papo com a Valeu. Unimed, provavelmente, tá? Daqui 2 semanas, sobre os produtos deles. Mas eu comunico com vocês aí. Show de bola. Tá? Um Valeu. Combinado. abraço, bom dia a todos aí. Legal. Abraço. Valeu, tchau. Obrigada, tchau, tchau.